Hoje, a gente vai falar em máquinas simples. Quando fala em máquina simples, é aquela situação que, na prática, a gente usa, abusa, e se acidenta, se não tomar cuidado. É o caso, primeiro, da alavanca. Tá? Ou alavancas. Por quê? Porque eu tenho 3 tipos de alavanca chamada, ok? E quais são elas? Tá? A alavanca é uma máquina simples, da qual ela tem como finalidade usar ou usa o próprio esforço humano. Tá? Você não vê a alavanca ser usado por outra maneira a não ser o esforço humano. Muitas das vezes a gente vai desatolar um carro, a gente pega, procura no mato um pedaço de pau ou uma tora de madeira, pega uma pedra, calça, aí faz aquela alavanca, ok? Bom, a alavanca, ela tem mais ou menos uma condição aqui. Eu tenho no plano. Está dando para enxergar, pessoal? Aí eu tenho um apoio, aqui o apoio, e eu vou ter a alavanca. A alavanca, ela nada mais é do que uma régua, ou nada mais é do que uma barra, tá? Aqui ela. Pode ser uma barra de ferro, uma barra de madeira. E aí o que é que acontece? Digamos que eu tenho um peso aqui, eu tenho uma massa aqui, e eu quero fazer com que essa massa suba. Claro que para subir eu tenho que fazer uma força aqui, ok? Ou seja, puxando para baixo. Ao puxar para baixo, primeiro lugar, pessoal, esse ponto aqui, ele forma um arco. Toma cuidado que ele forma um arco, tá? Aí o que é que acontece? Eu tenho, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, o peso está para baixo. A massa, representada no caso aqui pelo peso, está para baixo. Esse peso aqui, ele não é comentado assim. Claro que a gente vai calcular por mg, porém, ele tem, dentro do sistema de alavanca, é conhecido como força resistente. Resistente. E nesse... Oi? A câmera aí, centralizar a câmera, para a gente visualizar aqui o que você está fazendo. Como é que é? Fala, Matheus. Tem como o senhor, tipo, centralizar a câmera aí, focar no que você está fazendo, que está meio embaçado a imagem, não está dando para visualizar melhor. Embaçada? Não, professor, não é que está embaçado, tá centralizada a câmera, Matheus. É porque quando ele mexe, ele faz um movimento no corpo, a câmera treme, aí ela borra, mas depois que ele fica parado, ela normaliza. Mas a câmera está centralizada no papel. É porque quando ele vai mexendo e escrevendo, aí a câmera fica tentando focalizar. Mas aí depois ela estabiliza. Tá, mas tudo bem, diante desse probleminha aí, tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou movimentar a mão com mais lentidão. E aí o foco vai se manter um pouco mais nítido, correto, pessoal? Eu entendi o quê? Tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma barra,
Essa barra aqui, ela pode ser de materiais diversos, madeira, de ferro, ou até de... Só não pode ser de isopor, mas eu vou colocar aqui isopor. Não deveria, mas vou colocar. E aí, o que é que acontece? Eu tenho um apoio aqui, isso aqui é o apoio, tá? Isso aqui é exatamente aonde o apoio vai ficar assente, ok? E aí eu coloco uma massa aqui, um peso. Esse peso, a gente já sabe que é para baixo. E peso é dado por mg, massa vezes gravidade. Porém, para essa circunstância aqui, no caso de falando de alavanca, essa força aqui, ou esse peso aqui, ele tem um nome diferenciado, ou seja, ele é apelidado de força resistente. Tá? Por outro lado, a outra força, tá? Aqui é a outra força. Se a coisa vem para cima, esse aqui, o que é que acontece? Vem para baixo. Então, aqui eu tenho uma outra força. Que força é essa aqui? Seria apelidado de força potente. Ah? A força potente é executada manualmente ou por um sistema mecânico ou eletromecânico. Pode acontecer isso aí. Ok? Força potente, exatamente o que provoca a alteração dessa massa sobre a barra. Beleza? Entendido? Ok? Então, eu tenho essa posição aqui, tá? Eu tenho outras posições também, tá? Desse apoio e também da massa. Vamos dizer o seguinte, segundo o desenho, eu tenho a alavanca, agora eu estou com o apoio aqui, tá? A massa aqui. E aqui o que é que acontece? Está a força potente. Olha, o peso está para baixo, ou a força resistente está para baixo. E aqui, o que é que acontece? Com certeza, a força potente estaria para cima. Por quê? Que história é essa aqui? É o carrinho de mão. É o carrinho de mão. Beleza? Tá? Então, aqui é a primeira situação, aqui é a segunda situação. Veja que o apoio aqui está entre a força resistente e a força potente. Já o apoio aqui está depois da força resistente. Tá? Ele não fala que está entre um e outro. Aqui está entre um e outro. E a terceira e a última condição, eu tenho o apoio, o piso, tá? E eu vou ter aonde está a força, as forças aqui, ou melhor, onde eu vou colocar o apoio? O apoio primeiro estava aqui, veio para cá. E agora? Alguém dá uma sugestão aí para eu? Vamos lá, gritem aí. Vamos começar a falar aí. Qual seria o terceiro? A massa vai lá para perto da força? A massa vai para perto da força potente? Bem aqui, ok. Coloquei a massa, está aqui. Mas a massa sempre será a força resistente. Ela está para baixo.
O que acontece, pessoal, na realidade, é que eu tenho exatamente aqui o apoio e eu vou puxar aqui, ó. Eu vou levantar. Eu vou levar isso para cima. Tá? Então, a força potente é a força que o cara vai fazer, tá? Vai para cima. É o terceiro caso, beleza? Repetindo. Primeiro caso, o apoio. Opa, a câmera mexeu aqui, pessoal. Bateu, eu bati aqui sem querer. A força, o apoio está entre a força resistente e a força potente. O apoio está após a força resistente. O apoio está após a força potente. Beleza? Claro, são 3 situações diferentes. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Bom, diante disso aqui, vamos ao que nos interessa. Eu tenho, por exemplo, uma barra, essa barra está apoiada aqui, a distância de 1 metro, ou melhor, a distância de 1 centímetro, se encontra a força, o peso. E aqui ele põe, por exemplo, para mim, um F. Diante dessa situação, ó, o peso está bem aqui. Tá? Ele está dizendo que o peso está bem aqui. Quem é o peso? É a massa. Ok? No caso, sendo a massa, que força será? No caso, sendo a massa, que força será? No caso, sendo a massa, que força será? Será a força resistente. Naturalmente, a outra será a força potente. Aí, ele fala o seguinte, que a barra, o comprimento da barra é 12 centímetros. Aí, o que é que acontece? Ele pede para a gente achar a relação entre a força potente dividido pela força resistente. Bom, vocês já viram em resistência de materiais, vocês tiveram a ideia em mecânica, como é que se calcula isso. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a força resistente vezes a distância para o ponto de apoio, é 1 centímetro, tá? Como aqui, em ambos os casos, ele deu centímetro, então, 1 centímetro, que é igual a força potente vezes a distância para o ponto de apoio, 12. E aí, ele quer FP dividido por FR, a força potente dividido pela força resistente. Força potente dividido pela força resistente. Ou seja, isso vai para cá, então vai ficar o quê? 1 sobre 12. Essa é a relação, tá? Entre a força potente e a força resistente. Esse aqui é o tipo do problema mais clássico que esse pessoal trabalha, mais clássico, tá? Eles têm no enunciado aqui, como se fosse arrancar um prego usando martelo, quebra-nozes, e pegador de gelo. Então, exemplos tem diversos aí, pessoal, ok? Beleza?